Agora chegou a hora delas. As notas! Vamos lá. As notas. O Everton, nota 6. Nem pegou na bola, né? Teve o pênalti, que foi super bem batido, não tinha o que fazer. Nota 6 para o Everton. Agustin Giai teve problemas ali com o Soteldo na primeira parte, no primeiro tempo. Mas eu acho até que ele se segurou. Ele teve problemas. Porque o Soteldo é bom, né, cara? O Soteldo é chato de marcar o cara. Então, acho que no final das contas, o Giai se garantiu, tá? Ele não foi aquele baita lateral. A ideia era que ele apoiasse um pouco mais, não conseguiu. Nota 6. Gustavo Gomes fez um partidaço, mais uma vez. Se não teve bolas chutadas contra o gol do Everton, se dá por conta de todo o sistema defensivo do qual ele é o líder. E teve uma bola no segundo tempo, já estava 2-1 Palmeiras, uma falta que claramente o Fluminense ia bater a bola no segundo pau, para alguém cabecear para dentro, né, para o Everaldo tentar aproveitar. Tinha 3 jogadores do Fluminense ali no segundo pau. E ele viu essa bola vindo, e ele estava de frente, é claro, porque ele é zagueiro. Os atacantes do Fluminense meio de lado. Ele ganhou dos 3 no posicionamento, na experiência e na impulsão. Foi um retrato do que foi a ótima partida do Gustavo Gomes, nota 7,5. Mikael, eu não sinto segurança, mas aí eu não sei se é uma coisa pessoal minha. Tem algo no jeitão dele ali que parece que ele vai falhar. Mas ele não falhou nenhuma. Ele foi firme, ele foi bem e teve uma bola que foi uma pancada, que eu não sei se foi, não sei, não lembro agora quem que chutou, que ele meteu o cabeção nela. Vocês devem se lembrar desse lance? Que só essa nota tem que subir a nota do Cabra 1 ponto, no mínimo. Então, nota 7,5 também para o Mikael. O Vanderlan foi o elo fraco da nossa defesa, estava nervoso, estava perdendo a maioria dos duelos. Ele parece que tem 19 anos ainda, cara. Ele já tem 23 para 24. Ele parece que ele é o menino da base que está subindo, que precisa de força e tal. Então, nota 5 para o Vanderlan. Aníbal Moreno, um monstro também. No primeiro tempo estava muito sobrecarregado e sacrificado taticamente, né? Mas ele se manteve firme, conseguiu, do jeito que deu ali, preencher os espaços. Se o Fluminense não chutou o gol do Palmeiras no primeiro tempo, se dá também muito por conta do jogo dele. Foi um dos grandes jogadores do Palmeiras na partida, nota 8. Lucas Evangelista, ele estava muito mais preocupado em fazer o papel dele na construção e acabou deixando um buraco ali. Acabou deixando um buraco, mas no final ele acabou se reposicionando, acabou voltando a render bem, fez uma partida ok, né? E talvez falte um pouco de leitura de jogo durante a partida para não ter que esperar que venha o intervalo para ele entender o que tem que fazer. No segundo tempo ele começou a proteger um pouco mais do lado esquerdo, até que ele recebeu o cartão amarelo e foi trocado pelo Emiliano Martinez. Então, nota 6 para o Lucas Evangelista, o Emi Martinez entrou e aí foi aí que eu tive segurança que o time ia ganhar. Quando ele entra posicionado ali do lado esquerdo, fazendo uma proteção ali, um auxílio, dando suporte para o Vanderlan, nota 7,5 para o Emi Martinez, entrando no meio do segundo tempo, ele jogou um partidaço. Facundo Torres. Facundo fez o pênalti, mas eu acho que eu vou absolver ele pelo pênalti, mas ele não fez um bom jogo. Ele tem alguma deficiência ali na parte tática na hora de recompor. No ataque, não fez nada que justifique, assim, não fez uma boa partida. Para mim, ele era o primeiro que tinha que sair. Só não saiu antes porque o Felipe Anderson se machucou. Mas ele tinha que ser o primeiro a sair mesmo. Não fez um bom jogo. Facundo, nota 5,5. Entrou no lugar dele o Alan. O Alan fez um belo papel tático, principalmente na recomposição ali da defesa pelo lado direito. Continuava sendo insinuante ali nos contra-ataques, sendo importante ali para incomodar a defesa do Fluminense, para não deixar que o Fluminense inteiro viesse para o nosso campo, tinha que alguém ficar de olho nele.
Então, jogou bem o Alan, tomou um cartão vermelho no final ali, ok. Nota 7 para o Alan. O Maurício não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Ele ficou perdido ali naquele miolo, sem função, porque ele não tinha suporte, mas ele também tinha que ter feito. Mesma coisa do Lucas, ele tinha que ter tido um pouco mais de visão tática e ter entendido melhor onde se posicionar e como ajudar melhor na saída de bola. Né? Os dois ficaram um pouco aquém disso nessa tarefa. Mas ele fez um gol, né, cara? Ele tem essa presença diária dele que é muito boa e é sortudo também, né? Como levou sorte, o Palmeiras, como um todo, levou sorte naquele lance do gol. Então, quem tem sorte também tem que colher os frutos. Nota 7 para o Maurício, entrou no lugar dele o Veiga. No fim do jogo, vou deixar o Veiga sem nota. E o Felipe Anderson também vou deixar ele sem nota, porque ele sai no primeiro tempo ainda sentindo uma lesão ali no quadril, né? Ou na coxa, não deu para ver exatamente qual foi o problema. Foi numa disputa de bola com o Ignacio. O Ramon Sousa entrou no lugar dele, entrou bem, só que ele não tem ainda aquela esperteza de recompor a defesa. Isso é um longo trabalho que o Abel vai ter pela frente com o Ramon Sousa. Por outro lado, isso faz com que ele seja um cara extremamente agudo, né? Extremamente vertical. Ele pega a bola e abaixa a cabeça e vai em direção ao gol. E deu um cruzamento espetacular para o Maurício fazer o gol. Então, bela partida do Ramon Sousa, nota 7,5. Vitor Roque resolveu o jogo, confiante. É uma pena que ele não tem tamanho, cara. Que ele tem 1,74, 1,75 de altura. Se ele tivesse tamanhão, se ele tivesse um corpão assim para proteger a bola dos zagueiros, ele ia ser um centroavante. Talvez ele não tivesse do Palmeiras. Né? Talvez a Europa não deixasse ele voltar. Porque é o que falta para ele, só tamanho. Porque ele é um belo atacante. Né? E hoje ele mostrou que com confiança ele resolve o jogo. Né? Então hoje ele resolveu, nota 8 para o Vitor Roque, entrou no lugar dele o Flaco Lopes. Deu uma engrossada ali num ataque, mas no final ele fez um papel importante ali, segurando a bola na frente, catimbando, fazendo o relógio andar. Está cada vez mais argentino, o nosso argentino Flaco Lopes. Nota 7 para o Flaquito. E o Abel? O Abel, ele não levou sorte na escolha do modelo de jogo, mas aí é sorte. Porque você não tem como adivinhar o que o adversário vai armar. E se o professor Renate tivesse escolhido sair com 3 zagueiros, certamente o Palmeiras teria feito um primeiro tempo muito melhor. Não conseguiu, mas corrigiu assim, com muita tranquilidade, né? Enxergou muito bem o jogo, mexeu muito bem no intervalo e o Palmeiras voltou muito superior. Contou com a sorte, é verdade, mas como eu disse, a sorte também tem que ajudar, né? Toda hora que a sorte vai só atrapalhar, não é só falta de sorte. Tem que ter sorte um pouquinho a favor também, e hoje tivemos. Então, nota 7,5 para o Abel esta noite, e assim a gente termina as notas.